Normalmente, eu pediria aos irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Atos, né? Porque nós estamos na exposição do livro de Atos. Mas em virtude da conferência, nós paramos um pouco a sequência das pregações e vamos ainda no tema da conferência, a respeito de fazer tudo para a glória de Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus hoje no Salmo 78, para aprendermos a respeito do seguinte tema: ensinando os filhos da aliança. Ensinando os filhos da aliança. Também, de maneira ordinária, você prega sempre o salmo inteiro, né? Não é comum você ter pregações em porções dos salmos. O fato de não ser comum não quer dizer que não seja possível. Por exemplo, o Salmo 119, ele tem 22 partes. É um salmo com muitos versículos. Esse salmo, ele tem ao todo 72 versículos. Basicamente, as partes desse salmo se dividem do verso 1 até o versículo 8, quando você tem a concentração de uma ordem que está sendo dada pelo profeta a Israel. E da partir do verso 9 até o verso 72, em algumas subdivisões, você tem a lembrança do que Deus já fez por Israel, desde o cativeiro, a saída do cativeiro, a entrada na terra da promessa e até o período de Davi como rei. E vocês vão entender durante a pregação por que o povo está sendo lembrado dessas coisas. Então, o salmo se torna longo, né? Porque a primeira porção é como se você tivesse aqui a argumentação do salmista. E todo o restante, a partir do verso 9, é o fundamento da argumentação. Porque Deus fez tais e tais coisas, e então vocês ouçam a lei do Senhor. Então o salmo se completa dessa maneira. O argumento, verso 1 a 8, e o fundamento do argumento, o que Deus fez, verso 9 até o 72. Então eu vou me concentrar dos versos 1 até o versículo 8 do Salmo 78, para que nós possamos aprender a ensinar os filhos da aliança. Ouçam a voz do Senhor, irmãos. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, tão rica somente pela leitura, Senhor Deus, nós queremos dizer e confessar nossa completa incapacidade de extrair desse texto, Senhor Deus, sozinhos, sem o Teu Espírito, qualquer verdade, Senhor Deus, que possa ser aplicada ao nosso coração. Mas se pelo Teu Espírito o Senhor usar o Teu profeta, e se pelo Teu Espírito o Senhor usar aquele que foi separado por Ti mesmo para a pregação, e se esse mesmo Espírito, Senhor,
atuar nos corações dos nossos irmãos, grandes coisas veremos essa noite. Nos ajuda, ó Deus, a ver Cristo glorificado na nossa casa. Nos ajuda a ver Cristo glorificado no nosso próprio coração, para que os nossos filhos possam abrir a boca e dizer que o Deus dos seus pais também são o Deus deles. Essa será a grande glória para nós que somos o teu povo. Amém. A religião cristã é uma religião que naturalmente e por própria definição tem muita ligação com a história. Porque sempre que você vai contar o seu testemunho de vida ou o testemunho de sua conversão, você vai contar naturalmente uma história. Não só a história do que aconteceu com você, mas para evangelizar, porque evangelizar não é falar de mim, mas é falar de um terceiro, você tem que abrir a sua boca e contar a história da cruz. Aqueles que são alvos do nosso evangelismo, eles podem sim, em termos de possibilidade, rejeitar o nosso Senhor. Em termos de possibilidade, eles podem não acreditar que Cristo é Salvador. Mas nenhum deles pode levantar o argumento que não existiu um homem chamado Jesus Cristo, que morreu numa cruz, que viveu como um pobre, que sofreu e que conta a própria história, ao terceiro dia ressuscitou. Porque isso foi encravado na história da humanidade. Você pode olhar em qualquer outra religião, nenhuma outra religião tem uma ligação tão clara com a história como nós temos. Nenhuma outra fé pode levantar a tese de que o seu Deus dividiu a história. O nosso Redentor, ele divide a história no meio. Antes de Cristo, depois de Cristo. Os que creem, os que não creem, precisam se submeter a essa verdade. Cristo dividiu a história. Ele é Senhor da história. A questão é que, quando você ouve essa história da cruz, e essa história, ela vem sendo aplicada ao seu coração pelo Espírito, então deixa de ser uma história e passa a ser a minha história. Porque não existe nenhuma história mais contada em todo o mundo que a própria história de Cristo. Mas isso não quer dizer que, por consequência natural, os que conhecem aquela história são cristãos. Porque não é o fato de conhecer a narrativa, mas é o fato de se apropriar dela. É saber que aquele Deus é o teu Deus. Deus, o Senhor, desde o início da revelação, ele deixa isso muito claro. Ele sempre se refere ao seu povo num pronome possessivo. Esse é o meu povo. E ele espera que esse povo seja o povo dele. Eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. Porque há uma ligação pactual entre o Deus da história e o povo que toma essa história para si, tão grande, que eles passam a ser um do outro. É por isso que faz sentido falar, por exemplo, na linguagem de casamento, para quem tem relação com Cristo. Porque ele é meu noivo e nós somos a noiva dele. Nós somos a propriedade dele. Quando você lembra, por exemplo, a palavra em hebraico que tem significado de marido. É interessante isso. É a palavra Baal, que às vezes é também usada para um ídolo. O que é Baal? Proprietário. Aí você pensa assim, está vendo aí o machismo da Bíblia. Mas não é proprietário no sentido de você ter posse para você massacrar. É porque é minha esposa.
eu não dividirei com ninguém. O Senhor diz no segundo mandamento: eu sou o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Você vê a ligação de família. Eu sou o teu Deus, ou seja, eu sou o teu esposo, o teu Baal, o teu proprietário, aquele que te guarda, e vocês devem guardar os meus filhos, porque se vocês não guardar os meus filhos, vocês vão se ver até a terceira e quarta geração comigo, porque vocês me traíram. É uma história, é o drama da revelação. E é por isso, como a gente viu aqui na sexta-feira, que quando a Páscoa é celebrada, né, que é falado de família por família, lá no final do texto de Êxodo 12 é dito: porque quando os teus filhos verem as ordenanças do Senhor, eles vão perguntar: o que é isso? O que é a Páscoa do Senhor? E os filhos no culto, observando tudo que está sendo feito ali na congregação, eles vão ter curiosidade de saber. Aí a resposta lá de Êxodo 12 é: porque o nosso Deus nos tirou da terra do Egito. Como assim nos tirou? Porque gerações iriam dizer uma atrás da outra a mesma história. E quando elas contassem a história, não dizer porque o seu avô passou por isso, porque o seu bisavô estava lá na Páscoa. Não, porque nós fomos tirados do Egito, da casa da servidão. Então, quando você vai instruir o seu filho, você não vai dizer a história de um terceiro que falou com um outro povo, mas de alguém que fez algo por nossa casa. Meu filho, o pão que você viu eu e sua mãe tomando hoje à noite, é porque aquilo ali nos lembra a morte do Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi moído pelo meu pecado. É o corpo de Cristo. E o sangue, aquele vinho, aquele pouco de vinho que você viu, aquilo ali representa o sangue de Cristo, que morreu pela nossa casa, pelos seus pecados. Então ele vai aprender que a história da vida daquela família não começou com os pais, não começou também simplesmente com o seu avô ou tataravô, mas é a história da família da aliança. E você vai contar isso de geração em geração. Porque esse Salmo 78, ele está colocado aqui. Qual é a estrutura? Nós temos sido apresentados a essa estrutura do saltério. Uma sequência de salmos de Asaf, que falam muito de angústia do coração, sofrimento do povo de Deus. Aquela época em que o povo de Deus está sofrendo com as sombras do cativeiro. E há um salmo anterior, esse 78, o salmo 77, que ele tem uma ligação com o 78 direta. Se você abrir a sua Bíblia comigo, você vai ver isso. Quando o próprio Asaf, e ele sempre fazendo isso por meio de cânticos, porque a maneira mais provável de você aprender essa história é cantando a história. Ele diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Você vê que ele está falando sobre si, é uma angústia da pessoa dele. Então Asaf está
pensando na vida, na situação que ele passa, e ele simplesmente cai em grande aflição. E ele diz que quando se lembra de Deus, ele fica mais aflito ainda. Mas ele não para aqui. Verso 4. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Veja agora, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Onde eu vou buscar força no dia da minha angústia? Eu individualmente. Ele diz, quanto mais eu fiquei pensando nessas coisas, e quanto mais eu pensava no meu próprio pecado, nos meus próprios erros, e na mão de Deus acima de mim, me castigando, porque esse é um salmo profético a respeito de cativeiros que vêm e cativeiros que já vieram. E ele une tudo isso como uma única história, para mostrar que todas as vezes que o povo de Deus está sob castigo, é grande aflição. E ele diz, se eu penso nessas coisas, eu desfaleço. Ele diz, mas então eu parei para meditar nos atos de Deus da antiguidade. Quantas vezes nós estamos parados, na maioria dessas vezes, deitados antes de dormir, e a gente passa a pensar somente no problema, no pecado, e naquilo que me fez chegar até ali, e como aquela situação é completamente sem saída, e como Deus vai ser justo se nos punir, e você só cai em maior e maior aflição. Aí aqui há uma ordem do Salmo. Recordo os feitos do Senhor. Ele está ensinando a você. Recorde, traga à memória, como diz Jeremias, aquilo que te dá esperança. E aí o que é que te dá esperança? Ele diz, veja, verso 12. Considero também nas tuas obras e cogito nos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Sabe o que é que trouxe alegria para o coração dele? Meditar na salvação. Quando ele parou para lembrar o tamanho da obra da salvação, do poder de Deus, ele está mostrando aqui como Deus foi poderoso nas suas obras, e ele faz comparações, com os elementos da natureza. Como Deus fez o mar se abrir, como Deus conduziu o teu povo pelo Egito. Veja como é que ele conduz, como um rebanho. Porque o Deus que nos contempla na aflição até do nosso pecado, não é mais nosso inimigo. Hoje pela manhã vimos que Ele é nosso Pai. Aqui vemos que Ele é nosso pastor. O Deus que contempla a tua aflição não é simplesmente alguém que vem para punir. Mas porque você foi redimido, você pode encontrar nessa história um pastor.
E é interessante que o comentarista diz assim, ele interrompe o Salmo 77 e não progride na história da revelação. Ele para. E ele vai retomar essa história no verso 9 até em diante. Porque aqui ele está dizendo do cativeiro, da saída, do passar pelo mar, e ele para aí. Aí faltou o deserto, aí faltou as lutas da entrada, aí faltou, né, o estabelecimento, faltou a monarquia. Ele vai voltar no verso 9 em diante, para você perceber que há uma ligação entre um salmo e outro. Eles foram interrompidos para ser retomados a partir do verso 9. E o que é que está no meio? Não é só minha aflição. Não são as minhas angústias apenas individualmente que devem ser tratadas pela obra da redenção, mas as da minha casa. O salmista parou para ensinar como você vai aplicar essa história à sua casa. O Salmo 77, do verso 1 a 8, é uma interrupção do Salmo 78, é uma interrupção do 77, para mostrar que essa verdade também é verdade para a tua casa. E ele começa dizendo assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Parece que é o próprio Deus que está falando aqui, né? Mas aqui, veja, a discussão de quem é o autor, se é Asaf, se é Davi. Mas tem toda a ligação com Davi, mas pode ser que seja Asaf, né, aquele que editou, que mexeu no texto, não no sentido de mudar o texto, mas de editar para que tenha esse tipo de estrutura aqui. Então é impossível. Não é um tipo de argumento que a gente deva demorar muito, porque não vai mudar a história do Salmo. Mas o que está sendo claro aqui é que o que fala é um profeta, porque ele fala como Deus. Quando o profeta fala, ele diz, assim diz o Senhor. Isso é uma forma de preparar para a fala direta. A forma indireta, o anúncio da fala direta, do oráculo. Mas aqui ele não prepara, ele simplesmente fala como Deus fala. O que está sendo dito aqui é uma lei, logo é uma ordem. Tudo que vier a partir do verso 1 é ordem do próprio Deus para o seu povo. Veja, escutai, povo meu, a minha lei. Quando ele fala assim, a minha lei, não é porque ele produziu uma lei para si. É porque o profeta fala por Deus. Os irmãos devem lembrar que o apóstolo Paulo, em algumas cartas, ele diz, se alguém, né, como em Gálatas, ou um anjo descer do céu e lhe pregar um outro evangelho que não o meu evangelho, o evangelho é de Cristo. Por que Paulo diz que é o evangelho dele? É porque ele é profeta, ele fala como Deus. Então aqui quem está falando é um profeta, a lei é de Deus, mas ele fala como se fosse lei dele. E por que a lei de Deus? Prestai ouvidos às palavras da minha boca, porque falo da boca de Deus. O verso 2 ele diz assim, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Que coisa maravilhosa, porque esse texto vai ser citado lá em Mateus 13, verso 35, pelo Senhor Jesus Cristo. Mas antes de você pensar que aqui parábola e enigma seja alguma coisa relativa a mistério, né? A gente fica pensando nisso, né? Então aqui o que está sendo tratado aqui é um mistério. Nossa religião não é uma religião de mistérios, é uma religião de revelação de mistérios, mas não de mistério em si. O que ele está falando aqui, essas duas palavras, elas podiam ser traduzidas como maravilhas, coisas extraordinárias, mas ele vai falar dessas coisas que são extraordinárias de um modo como enigma, como parábola. Porque é assim que Cristo vai fazer no Novo Testamento. Esse versículo é citado por ele. Abra comigo Mateus capítulo 13, por favor. Verso 35.
34 e 35. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Veja que o Salmo 78 é um salmo de um profeta. Ele chama assim: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação. Então ele não vai pregar mistérios, ele não vai pregar enigmas, ele vai desvendar o que estava sobre o mistério. Quem é o profeta? O que fala a palavra de Deus. Cristo, como o profeta, ele vem desvendar os mistérios desde a criação. Ele vai dar interpretação. Como ele faz? Por meio de parábolas. Aí se você vai lá para o profeta Isaías é muito claro nesse respeito. A parábola para Isaías e a forma de falar, Deus diz que era para que eles vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam, e portanto não se convertam dos seus maus caminhos. Veja que coisa. Porque a parábola para aquele que foi eleito, que foi escolhido por Deus e que tem o Espírito de Deus, ela revela, ela é usada para melhor compreensão da verdade. Mas quando a mesma parábola é dada para aquele que não tem o Espírito e não tem um intérprete, porque muitas vezes até os discípulos não entendiam, é só mistério. É por isso que quando você fala das coisas do reino de Deus, que parecem tão claras para você, tão óbvias para você, e você fala isso para um amigo seu do colégio, ou para alguém que convive com você, ela não só não compreende a maravilha do que você está falando, como não compreende o significado daquela coisa. Para ele é um enigma, é um mistério. Não é mistério, você está revelando aquela pessoa. Mas se o Espírito de Deus não lhe revelar, nunca ele vai compreender. Então, voltando lá para o Salmo 78, o profeta salmista, ele tem uma ordem a dar, e ele vai falar essa ordem de maneira extraordinária. O que é que ele tem para dizer? Verso 3: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Porque essa geração pode receber essa ordem, porque essa geração ouviu dos seus pais os feitos de Deus. Veja, porque você está num momento aqui que está muito distante da criação, está muito distante da saída do Egito. Então como é que eles falam com tantos detalhes aqui a respeito de coisas que não viveram? Porque isso era por tradição oral, passado de pai para filho, depois escrito. Então, de geração em geração, em Israel, isso era pregado de pai para filho. Então, ele está chamando primeiro a atenção daqueles que estão ouvindo a ordem do profeta, que eles têm uma dívida com seus pais. Porque seus pais lhes deram essa história para contar essa história para a próxima geração. E quando a gente fala pais na Bíblia, a gente não está se referindo simplesmente à primeira geração antes da nossa, mas toda a família da fé. Quando você não cumpre essa ordem de contar a próxima geração, você está desmerecendo uma responsabilidade de gerações antes da nossa. E o que é que você vai fazer? Você vai falar o que você ouviu e o que você aprendeu.
Que tradição maravilhosa é essa que as famílias dos crentes têm? Eles ouvem e aprendem. Mas você pode pensar também, os filhos dos crentes também ouvem e aprendem. Eles amanhã vão para o colégio, eles têm informação à vontade na internet. Então os filhos dos descrentes, eles também vão ouvir e vão aprender. O problema é o que eles vão ouvir, o que eles vão aprender. Qual a história que os pais deles contam para eles? Você percebe o que é ser um filho de um descrente? Porque o filho do crente, ele chega no Salmo 78 e o pai dele passou pelo Salmo 77, ou seja, pelas angústias do próprio coração. E ele aprendeu que em Deus ele pode, lembrando a história da revelação, a história da redenção, ele pode alcançar a paz de espírito. Isso é ter um pai crente. Os filhos dos descrentes, que história vão ouvir dos seus pais quando estiverem em aflição? E você percebe que é uma grande alegria ter uma família de pais crentes. E você que tem isso deve dar graças a Deus todos os dias. Porque você ouviu e aprendeu dos seus pais sobre essa história. E muitas vezes eles nos contaram em lágrimas o que passaram. E agora você tem uma dívida com eles e com Deus dessa profecia. O versículo 4. Não encobriremos a seus filhos. Ou seja, aquele que ouviu dos pais o evangelho e não fala para os filhos o evangelho, encobre o evangelho. O evangelho para aquele filho é enigma, é parábola, é mistério, porque está encoberto. A ordem é: revele aos seus filhos. Ele volta, em paralelo a isso, no mesmo versículo 4, contaremos a vindoura geração. Eu não posso me calar, eu tenho que falar do Senhor. Quando é que a gente faz isso? Quando é que nós contamos e ensinamos os nossos filhos? O primeiro lugar que você faz isso é em casa. O primeiro lugar é a sua casa. Não tem outro lugar melhor do que a casa para viver essas coisas. Voltando para aquele tema lá da sexta-feira. Uma joia esquecida da reforma, o culto doméstico. Quando o pai, ele senta com seus filhos e esposa, ele vai ensinar o evangelho. Se você puder abrir comigo, Deuteronômio capítulo 6. Verso 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja, quando Deus está falando em primeiro lugar, Ele fala a Israel como um povo. Então vocês vão ter um único Senhor. Só existe um Deus, o teu Deus, que tem pacto contigo. Então um povo, Deus é Deus de um povo. Depois ele diz, no final do verso 6, estarão no teu coração. É como se ele estivesse agora, falando com o indivíduo, no coração de cada indivíduo. As palavras de Deus para esse povo
vão estar em cada indivíduo particularmente. Ele vai adiante ainda, verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, veja a história, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, as casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantaste. Quando comeres te fartares, guarda-te para que não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quando você receber as bênçãos do Senhor, não esqueça da história da redenção. Povo, o teu coração e o teu filho precisa aprender isso. Como é que você vai ensinar seu filho? Opcionalmente. Não, meu filho ele vai criar da seguinte maneira: se ele quiser ser crente, ele vai ser. Porque lá em casa é democracia. Lá em casa todo mundo tem direito de resolver o que quer da vida. Isso não é bíblico. Ele diz, tu as inculcarás. Você imagina, inculcar é como se você abrisse a cabeça do seu filho e você empurrasse dentro o que tem que ser aprendido. Como? Todo dia. Quando? Quando ele se levantar, quando ele estiver pelo caminho, ao ir para o colégio, voltar do colégio, andando, sentado, deitado, onde ele estiver, ele tem que estar cercado da palavra de Deus. Cercado. É esse o grande desafio. A obrigação dos pais é essa. Não é domingo trazer para a escola dominical e para o culto. Todos os dias, todas as horas. Eu tenho um pastor, colega de ministério, que na casa dele, em cada cômodo da casa, eles tinham fitinhas, ele cortava cada mandamento, os 10 mandamentos. E tinha um mandamento para cada lugar. Isso tem uma ordem bíblica para isso? Não, mas foi uma das formas de inculcar na casa. Então você faz isso. Eu tive um curso de aconselhamento de um pastor americano que ele falou uma história que eu nunca me esqueci. Ele já é um senhor, mais de 80 anos. E ele disse, hoje eu não tenho mais filhos, eu tenho netos, então eu saio com os meus netos para andar, para passear no carro. E ele disse, eu aproveito um sinal fechado para falar da lei de Deus. Veja, meu filho, isso aqui é uma proibição. Se eu passar no sinal, o guarda vai me multar, porque é proibido pela lei. Mas nós transgredimos a lei do Senhor todo dia, mesmo sabendo que mais do que um guarda, Ele está a nos ver. E ele vai todo dia, por onde ele passa com os netos dele, ele vai explicando a lei de Deus, inundando a cabeça dos seus filhos e netos com a verdade do Evangelho. E eles vão aprendendo, inculcando a verdade na sua casa. Lembrando também da história de Josué capítulo 24. Josué 24, versos 14 e 15, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos
ao Senhor. Você pode escolher o Deus que você vai servir. Ele como líder, ele chama, né, aquela congregação. Vocês devem abandonar esses deuses. Mas assim, eu não posso salvar a igreja. Eu não tenho como obrigar. Mas uma coisa é certa, a minha casa vai servir ao Senhor. Não aceite que os seus filhos não sejam crentes. Não se desestimule com a desobediência deles. E diga, não tem jeito não, isso aí é porque ele quer mesmo, não é o eleito. Não seja desestimulado, não perca as esperanças dos seus filhos. Josué não pensou duas vezes, ele disse, minha casa vai servir a Deus. Ponto. Se fosse hoje, era intransigente, pai arrogante, chama o conselho tutelar, ele não sabe criar os filhos. Verdade absoluta do nosso Senhor. Minha casa vai servir a Deus. Voltando para o Salmo 78, verso 4, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Nós vamos contar os louvores do Senhor, verso 4, o seu poder, as suas maravilhas, e porque ele instituiu uma lei, nós vamos falar às próximas gerações. Qual o conteúdo do que você fala? Todo o conselho de Deus. Você não vai falar das maravilhas de Deus só, isoladamente. Você não vai falar também só da lei de Deus, porque senão sua casa vira um quartel. Se é só lei, seu filho, ao longo do tempo, ele vai ter medo de Deus. Mas não temor para não pecar, mas o temor de fugir. Você vai falar das maravilhas, você vai falar dos louvores, ou seja, você vai apresentar ao seu filho o prazer de servir a Deus. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Ensine ao seu filho que servir a Deus é bom. Ir para a igreja é muito bom. Então no sábado e no domingo de manhã, antes de vir para a igreja, diga a ele, meu filho, amanhã é dia de ir para a igreja. Faça ele fazer uma festa com isso. E no domingo de manhã, né, você pode usar salmos, como o Salmo 122, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. E seu filho vai começar a desenvolver um sentimento de alegria para ir para a casa de Deus. Porque isso é só lei, não tem quem aguente. Quando chegar mais adiante, a primeira oportunidade que ele tiver, ele não vai mais nunca para a igreja. Mas também não é só alegria, não é só maravilha, não é só poder, não é só os grandes feitos, é também a lei. Não apresente um ídolo para o teu filho. É lei e graça, promessa e maldição. Apresente todo o conselho de Deus para os seus filhos. Leia a palavra. Leia o Evangelho, leia o Antigo Testamento, leia os momentos de guerra de Israel, leia os momentos de vitória, de derrota de Israel, os salmos de aflição, os salmos de lamento, os salmos de glorificação, os salmos de instrução como esse aqui. Todos os salmos, todos os livros, tudo que a Bíblia tiver, encha o seu filho com a palavra de Deus, leia o Evangelho. E você percebe que até agora, só tem uma pessoa, ou duas pessoas, melhor falando, que estão sendo aqui responsabilizadas pela educação dos seus filhos. Ele está falando para os pais. Pai e mãe.
Paulo vai falar, né, à luz do Novo Testamento, em Efésios. Abra comigo, por favor. Efésios, capítulo 6. Verso 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Existe primeiro uma palavra para os filhos, a obediência aos seus pais, que é devida. Ele lembra aqui o quinto mandamento, com a promessa relativa ao quinto mandamento. Veja, a obediência como lei e a promessa de quem segue a lei. E em seguida ele fala para os pais. Só que a palavra pai aqui, ela aparece duas vezes, observe. No verso 4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira. No verso 2, honra teu pai e tua mãe. E verso 1, filhos, obedecei a vossos pais. Claramente no verso 2, ele já disse pai e mãe. No verso 1, a palavra que tem para pais é uma palavra que tem significado para pai e mãe, os pais. Mas no verso 4, quando ele fala assim, e vós pais, aí já não é mais a figura pai e mãe, agora a figura masculina, o pai. Não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Logo aqui, a ênfase no ensino da família é para o pai. A autoridade é pai e mãe, para a disciplina, para a admoestação, para o ensino também. Mas a primeira autoridade que vai ser responsabilizada em casa é o pai, homem, marido. Então nós não podemos nos esconder nas nossas irmãs, que são nossas esposas, e dizer, todo o trabalho de criação é delas. Dentro do movimento de homeschooling, né, que é aquela ideia de você educar no lar, fazer a educação no lar, o negócio foi pendendo tanto para o extremo, né? Tudo foi jogado na mãe. Aí agora a brincadeira que é feita é homeschooling, porque já não é mais o pai e a mãe, agora é homeschooling, só a mãe que se vire para cuidar dos filhos. E a educação é pai e mãe, mas em primeiro lugar o pai. Mas como é que o pai pode ser responsável pela educação se ele muitas vezes não está em casa? Mas ele é quem supervisiona, ele quem delega, ele que quando chega quer saber como foi o dia, o que foi feito, o que não foi feito. E antes de dormir, é o que chama os filhos e a esposa para adoração. Porque tudo que dá errado na casa, em primeiro lugar, é nossa culpa. É nossa culpa. Quem muita autoridade tem, muita responsabilidade também tem. Para você ouvir da Escritura, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, escute também, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então você vai ensinar. A palavra que é usada aqui para ensino, né, é uma palavra muito conhecida para quem já tem algum contato aí com o ensino, que é a palavra paideia. Né? Ideia no grego é de você ensinar, de você instruir. E quem vai, a palavra é exatamente do ensino global. Ele não está falando aqui ensino em casa, ele está falando aqui do ensino. Quem deve ensinar os filhos? Os pais. Aí você vê o problema. Quem vai ensinar meu filho?
Tem um problema sério aqui, porque a responsabilidade é dos pais. E eu não estou entrando aqui na seara de que homeschool é o único método, de maneira nenhuma. Mas eu estou dizendo que toda a responsabilidade agora se tornou para os pais. O ensino. E aí nós temos uma dificuldade grande, especialmente na nossa cidade. Eu vou falar de um contexto imediato nosso. Porque os evangélicos mais ortodoxos e cuidadosos com seus filhos pensam no colégio que vão colocar os seus filhos. E aí a gente tem poucas opções na cidade. Existem os colégios que não têm uma confissão de fé, e aí eu vou voltar para essa expressão, que não tem aparentemente uma confissão de fé. Existem os colégios que têm confissão de fé católica romana, e existem os colégios pouquíssimos, você conta talvez no dedo de uma mão, se é que enche o dedo de uma mão, que dizem que tem princípios cristãos. Nenhum confessional. Nenhum chega ao ponto de dizer, nossa confissão aqui é tal. Aí sabe qual é o problema? É porque os mais criteriosos dizem assim, vamos colocar nossos filhos num colégio. Já que não tem um colégio extremamente confessional, vamos colocar ou num colégio que seja protestante, pelo menos tem a diretora, tem algum princípio bíblico ali, ou num colégio católico romano, que pelo menos alguma coisa da moral vai ficar. Você veja o nível da situação que nós estamos colocados hoje. Eu não estou dizendo que é culpa dos pais, não. Eu estou dizendo que é uma declaração do que nós vivemos, é isso aqui. E tem aqueles que dizem, não, eu vou botar o meu filho num colégio não confessional, que não declara nenhuma confissão, porque ali ele vai estar neutro. Não existe neutralidade pedagógica, isso se chama mito da neutralidade pedagógica. Isso é a maior mentira que já contaram para você. Não existe colégio neutro. Não existe biologia neutra, matemática neutra, física neutra, por um motivo óbvio, porque quem ensina não é neutro. A diferença é se ele vai declarar a confissão que tem o colégio ou não vai declarar. Esse é o problema. O que declara, você pelo menos sabe até onde ele vai, porque está declarado ali, tem uma proposta pedagógica. O outro diz, não, aqui a gente é neutro. Aqui para a gente geografia, matemática é matemática. Vai dizer isso ao professor dele, que foi ensinado em universidade marxista, e tudo para ele é luta de classe, tudo é materialismo. E você acha que ele vai deixar essa convicção dele em casa para ensinar o seu filho? E vós, pais, o que a gente vai fazer, irmãos? Que a outra solução também é difícil. Eu já vi situação dos irmãos que procurando, desesperadamente alguma moral para os seus filhos naquele período em que eles vão ter que estar no colégio. Bota no colégio romano, o filho volta rezando Ave Maria. E você vai ter que desfazer o problema. É difícil. É muito difícil. Por que nós chegamos nesse ponto? Porque lá atrás alguém disse assim, escola dominical, pregação e culto doméstico resolve. A gente ensina a Bíblia e a gente terceiriza geografia, física, matemática, religião. Ele deixa eles tomando conta disso e a gente conta. E aí seu filho vive numa luta tremenda. Aprende tudo que é errado no colégio. E aí você vai ter que desfazer tudo na sua casa. Quer dizer, esse filho é de quem? É metade seu e metade do colégio.
É metade seu e metade do colégio. Porque enquanto nós deixamos, pelo mito da neutralidade, entregamos nossos filhos às escolas que são sem confessionalidade nenhuma aparentemente, eles, com as suas próprias confissões, estão doutrinando os nossos filhos. E eles voltam bem doutrinados para casa. E aí é o conflito que você tem. Muitos, quando chegam na universidade, já não suportam mais. É uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos, irmãos, em primeiro lugar, orar ao nosso Senhor para que tenha misericórdia dos nossos filhos. E voltar às antigas veredas. Hoje, vê como a coisa é bem pensada. Eu estava conversando com minha mãe esses dias, perguntei quantos anos eu fui para a escola. Faz 3 anos e meio, procurei um lugar na cidade que tentasse lhe colocar e matricular, ninguém queria. Hoje você termina de ter seu menino, pode levar para um berçário que tem alguém querendo receber. Lógico, para o dono daquele berçário, do colégio, é dinheiro. Mas não é só isso. Existem cabeças pensando a esse respeito para tomar o teu filho cada vez antes de você. Para não deixar você ensinar nada para ele. Para tirar ele da sua casa e colocar para serem, pelos os sacerdotes do mundo, serem ensinados. Os grandes autores da pedagogia mundana, eles falam que os professores são sacerdotes de uma nova religião, que devem desfazer o que os pregadores fundamentalistas fazem no domingo, no sermão. Eles ensinaram os professores assim. Eu estou falando, não tenho raiva de professor, eu sou professor, não tenho. O problema é que eles foram usados para isso. E agora, com meses de vida, nós entregamos nossos filhos a eles. E um dia nós vamos dar conta diante de Deus. Então, primeiro orar, irmãos. Deus tenha misericórdia da nossa próxima geração. Porque é voltar às veredas. A reforma protestante. Uma igreja era plantada. Uma escola era plantada. Ao lado de cada igreja, uma escola. Para aumentar a arrecadação da igreja. Não. Para ensinar os nossos filhos que a matemática 2 mais 2 é para a glória de Deus. Que a tabela periódica não foi invenção humana, é a força do poder do Deus, que não só tem poder para abrir o mar, mas para cuidar de cada uma daquelas relações químicas. Para fazer seu filho entender que a história da criação não foi por meio de uma evolução. Ele vai ter que ensinar. Veja, o Estado é tão poderoso que você tem que ensinar essa desgraça para ele. Mas depois você vai dizer: meu filho, Deus, com a força do poder da sua palavra, trouxe à existência o que não existia. Não vamos encobrir isso dos nossos filhos. Porque Deus há de cobrar de nós. Última parte do Salmo 78, volta comigo. Para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Quando você ensina lei e graça, bênção e maldição, isso vai gerar confiança nos teus filhos.
Eles vão ser animados na fé e não vão seguir os nossos pais. Veja, peraí, é para seguir ou não é para seguir os pais? É porque ele está falando aqui da geração rebelde do deserto que murmurou contra o Senhor. Não sigam seus pais nisso, onde eles foram rebeldes. Por isso que você não crê na história dos seus pais, pelos seus pais, mas no que Cristo fez por eles. Sigam seus pais naquilo que eles revelam Cristo. Aqui acaba todo tipo aquele tipo de desculpa. Não, eu não nasci numa família cristã, então é por isso que eu sou assim. Não tive esse ensinamento, é por isso que eu sou assim. Ele disse, não ouçam seus pais nisso, para que vocês não tenham um coração rebelde como eles. Mas que você, na sua geração e nas próximas gerações, crie em você um espírito fiel ao Senhor. É uma ordem que foi dada aos pais e que Deus vai cumprir. E Deus vai cobrar. Deixa eu falar um pouco aqui com quem já é pai ou se prepara para ser, que tem desejo de ser pai e mãe. Se isso é uma ordem, toda ordem é cobrada um dia. Eu queria lhe questionar, se hoje fosse o dia em que Deus te levasse dessa terra e Ele pedisse contas a respeito de qual foi a criação que você deu aos seus filhos. E você ia se lembrar, como a gente está se lembrando agora, da noite cansada que a gente não teve condições de sentar com eles, pelo menos orar com eles, mencionar o nome de Deus ao deitar e ao levantar, por conta de inúmeras atividades. Nós fomos negligentes com o Senhor e com os nossos filhos. O que é que a gente vai dizer? Mas para muita gente o que importa é seu filho se deu bem na universidade. Se deu bem. Os pais falam com uma alegria. Meu filho é um grande engenheiro de uma multinacional. Meu filho é advogado de uma empresa famosa. É médico renomado na cidade. A pergunta é, ele vai para onde quando ele morrer? Porque o que vai medir se você foi bem ou mal no papel de pai e mãe não é a profissão do teu filho. O que adianta ele ser médico e ir para o inferno? Engenheiro e ir para o inferno? Não adianta nada. Nada. E eu penso agora em pais que já não tem mais essa possibilidade de pensar em voltar atrás. Os filhos já estão grandes, ou já morreram. Para quem está nessa situação, precisa clamar perdão ao Senhor. E lembrar que no dia da angústia, um pai que nunca foi negligente nos deu a salvação por um filho que conhecia bem a vontade do Pai. Se você foi negligente com o seu filho, essa é a palavra que fica. Não é para você voltar para casa se martirizando. É para você voltar para casa e dizer como Josué hoje, não amanhã. A partir de hoje, eu e minha casa serviremos a Deus. Porque o que é mais comum é você passar um final de semana como esse e começar a semana com tudo. É culto doméstico de manhã, de tarde, de noite, é pregação em todo canto. Semana que vem você nem se lembra que Deus existe.
É hoje e amanhã e depois de amanhã e todo dia da nossa vida. Mas eu queria falar também com os filhos. Quando os filhos vão crescendo, muitos aqui já têm essa condição, eles vão ver um dia o pai e a mãe abatido, cansado. Não é brincadeira, você não pense que seu pai e sua mãe têm todo dia esse vigor que a gente está falando aqui. Você já tem consciência, condição, chame o seu pai e sua mãe, anime-os para o culto doméstico, para vir para a igreja, para vir para a reunião de oração. Seja você quem anima. Não deixe toda a carga somente com ele. Se você tem consciência, faça isso. Faça isso. Para que as próximas gerações ouçam a mesma história que nós ouvimos todo domingo e todo dia na nossa casa. Que um pai bondoso deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa história nunca vai morrer enquanto um crente contar para os seus filhos, todos os dias e no dia do Senhor. Amém.